Olá, seja bem-vindo ao canal Viva com Sabedoria. É sempre motivo bastante nobre ter o carinho de sua audiência. Esta é a série Um Motivo de Coragem, baseado em 7 lições de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. E é um programa ajuizado pela Conferência Geral, adotado pela nossa união e recomendado pela Mamá Bongui, que é a autora que recomendou a gravação desses vídeos, a quem demonstro minha simpatia e carinho nesse exato momento por essa recomendação. Essa é a parte 2 da introdução dessas 7 lições importantíssimas que já recomendo que não perca nenhuma delas. E nessa segunda parte nós vamos analisar um aspecto bastante importante. Porque existe motivo? Será que existe um motivo para se ter coragem? Né? É o que nós vamos analisar nessa parte 2 da introdução. E eu quero já analisar consigo Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 vai ser a base da nossa análise a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, nós vamos analisar esses versículos até ao versículo 9, até o versículo 20. O versículo 9 diz o seguinte, lembra-se que vamos analisar, será que existe uma razão para se ter coragem? Se de facto existe, nós vamos confirmar aqui nas Sagradas Escrituras. O versículo 9 diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vejam que aqui há duas razões pela qual o apóstolo Paulo teve coragem, de se posicionar ao lado de Jesus como eterno Criador e eterno Salvador. O primeiro, a palavra de Deus. O segundo, o testemunho de Jesus Cristo. Esses são dois fundamentos que deveriam, de facto, mover com nossa estrutura psicossomática, isso eu quero dizer com essas palavras seguintes, que deverão mover nossa mente e mover nosso corpo, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Essas foram as causas que levaram João a ter coragem de ter que enfrentar o decreto de Domiciano, que era o imperador na época, que exilou o apóstolo na ilha de Patmos. Busque a palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. Isso lhe dará coragem e força de vontade para você enfrentar as mazelas, as circunstâncias do dia a dia. E o versículo 10 diz o seguinte: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro. Escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de couro. E na sua cabeça, cabelos brancos como a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E aos seus pés, semelhante ao latazão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como de sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, e eis que estou vivo para sempre. O texto diz: Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Há motivos para se ter coragem, sim ou não?
com certeza que há bastante motivo para se ter coragem. Quem é o motivo para se ter coragem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo para nós termos coragem. Percebe? Jesus enfrentou a morte eterna. Jesus ressuscitou da morte eterna. Jesus venceu a morte eterna. E Jesus está vivo lá no céu, bem no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Esse deve ser o maior motivo pela qual nós devemos ter coragem para revelarmos ao mundo o poder e a graça e a misericórdia de Deus para o mundo todo. Por isso é que essa deve ser a base pela qual nós devemos ter coragem, devemos ter determinação. E tem mais, as Sagradas Escrituras continuam dizendo, de acordo com o Apocalipse aqui, capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 8, e ele diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e a notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e do que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. É importante salientar aqui que Deus sabe tudo. Deus tem domínio de tudo. Deus tem o conhecimento exatamente de todas as coisas. Isso deveria lançar mais luz, né, a compreensão de que nós precisamos exatamente ter coragem e ter determinação. Por quê? Vê que o versículo 1 diz que é revelação de Jesus Cristo. O versículo 1 e 2, o versículo 2 adiciona de que essa revelação de Jesus Cristo, ela possui uma hierarquia de comunicação. O Pai revelou a Jesus, o anjo notificou a João e essa mensagem chegou até a nós. O versículo 3 é claro em dizer que todos aqueles que estudam a Bíblia, leem, estudam e aguardam, esses serão bem-aventurados. E o versículo 4 diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de seu Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E diz o texto: a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O versículo 7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O versículo 8 termina dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que domina todas as coisas, aquele que tem poder sobre todas as coisas, à luz das Sagradas Escrituras, ele um dia virá. Ele não só venceu a morte eterna, ele não só triunfou sobre a morte eterna, ele também, ao ressuscitar, ele prometeu de que ele vai voltar. E ele voltará em glória e majestade para dar a cada um segundo as suas obras. Esses aspectos aqui que aparecem em Apocalipse capítulo 1 nos ajudam de facto a ter coragem, ajudam as mulheres a terem coragem. Você gostou do estudo? Vamos ao resumo do nosso estudo de hoje. O primeiro ponto que precisa ficar claro em relação ao estudo de hoje é as Sagradas Escrituras e o testemunho de Jesus devem ser o fundamento que deve encorajar a toda mulher a crer e a enfrentar com coragem as vicissitudes, as mazelas e as crises existenciais dos dias de hoje. Porque é assim que João também enfrentou toda a problemática. Segundo, a Bíblia nos apresenta que Jesus está vivo, porque ele venceu a morte eterna. Ele venceu Satanás e seus anjos e venceu a morte eterna. E ele nos diz que não precisamos ter medo, porque ele está a interceder por nós e porque ele venceu. E um terceiro ponto que nós precisamos entender aqui no estudo de hoje é de que Deus sabe tudo e nos revelou tudo através das Sagradas Escrituras, através das profecias bíblicas.
E uma delas é a mensagem dos 3 anjos. E o último ponto é a certeza e a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Assim como ele venceu a morte e ressuscitou, ele prometeu voltar. Isso deve nos animar a ter coragem e a prosseguir, assim como João teve coragem e prosseguiu e venceu e aguarda o dia da ressurreição. Gostou do vídeo? Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso primeiro estudo, a primeira lição dessa série de 7 lições. Deus o abençoe.